Olá, turma. Sejam todos bem-vindos à disciplina de estrutura de dados. Meu nome é Jonathan, sou o coordenador do curso de ciência de dados e também sou um dos professores, que vai auxiliar vocês nessa disciplina aqui de estrutura de dados. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro módulo que envolve hash e heap. E nessa unidade 2, nós vamos ver um pouco sobre as heaps, alguns conceitos e definições sobre a heap. Bom, o que a gente viu até agora, nas videoaulas anteriores, na videoaula sobre a tabela de dispersão, naquela revisão inicial, a gente viu diferentes estruturas de dados com o objetivo de melhorar os custos de inserção, remoção ou busca de elementos em um conjunto de dados. E aí, em algoritmos 2, vocês viram algumas estratégias como array, vetor, algoritmos 1, Em algoritmos 2, vocês viram lista, pilha. E na aula passada, nós vimos tabela de dispersão para poder também trabalhar ou melhorar esses custos, dessas operações de inserção, remoção ou busca. Mesmo assim, se a gente conseguir o menor custo para a busca, para buscar um elemento nesse conjunto, esse custo vai se manter, mesmo se a gente quiser o maior ou menor elemento. Geralmente, essas estruturas de dados que a gente viu, elas não garantem esse tipo de resultado quando a gente trabalha com quer buscar o maior ou menor elemento de um conjunto de dados. A gente consegue, com essas estruturas de dados anteriores ali, garantir isso se a gente não quiser nenhuma ordem, não quiser manter nenhuma organização desses dados aí. E se a gente tiver que fazer isso nessas estruturas de dados, ia ficar muito custoso para o algoritmo ter que organizar todos esses dados aí à medida que vão sendo realizadas essas operações de inserção e remoção. Então, aí nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode, então, explorar as estruturas de dados, fila de prioridades, como uma forma, como uma estrutura de dados que permite realizar essas operações de inserção. E ainda assim, a gente ter um custo reduzido quando a gente quiser buscar maiores ou menores, elementos de maiores prioridades dentro dessa estrutura de dados. Então, a ideia dela é organizar ou ordenar os elementos do conjunto por meio dos seus valores de prioridades. Se a gente imaginar em um posto de saúde, em que uma triagem é feita para poder realizar o atendimento dos pacientes, a triagem em si, ela vai determinar uma prioridade ou uma chave para cada paciente. Então, no processo de triagem, você vai receber uma fita verde, amarela ou vermelha, que é como se fosse a determinação de uma prioridade. Então, você vai receber uma chave, uma prioridade que te determina a severidade do seu atendimento. E aí, uma vez que é feita essa determinação de prioridade, os atendimentos, que seriam as consultas nesse conjunto de pacientes, nessa fila de pacientes, eles vão começar buscando nessa fila os pacientes, os atendimentos de maior prioridade, ou seja, primeiro, aqueles que têm fita vermelha. Então, dado uma fila de atendimento, quem tiver a fita vermelha são os primeiros a serem atendidos, independente da posição ou do tempo da ordem que eles entraram, com relação aos outros de outras prioridades menores. E uma heap, então, ela pode ser vista como uma estratégia para manter ordenado os elementos em uma fila de prioridades. Então, a ideia dessa estrutura de dados é manter aquelas operações de inserção e remoção e, mesmo assim, ter um custo reduzido quando a gente quer manter esse conjunto de dados ordenado. E aí, então, a gente pode fazer isso de duas maneiras para ordenar esses dados. Ou do maior para o menor, ou vice-versa. Se a gente quiser do maior para o menor, então a gente vai trabalhar com uma estrutura de dados chamada max heap, que a prioridade vai estar sempre com os maiores valores. O que significa isso? Se a gente está trabalhando com uma fila de prioridades, uma estrutura de dados do tipo fila, em que os objetos vão entrando nesse conjunto de dados e quem tem que ser atendido primeiro são os elementos que entraram no início, inicialmente nessa estrutura de dados. E os últimos vão ficando para trás na fila. Então, quando chega algum elemento nessa fila de maior prioridade, ele deve estar no início dessa fila. Então, o que a max heap faz é organizar esses elementos da fila para que os de maior prioridade fiquem sempre lá no início da fila. E enquanto que a min heap quer fazer o contrário, que é buscar agora os elementos de menor prioridade para ficar no início da fila de atendimento, ficar no início dessa fila. E a gente tem, então, uma min heap. Então, a ideia é organizar esses elementos, então envolve organizar os elementos numa estrutura de dados conhecida como árvore binária, ou alternativamente uma heap binária, ou em inglês, binary heap.
E aí cada elemento é um nó dessa estrutura de dados. Então, assim como a gente observou nas estruturas de dados do tipo fila ligada, lista ligada, né? Vocês viram lá em algoritmos 2, aqui a gente também tem cada elemento como um nó dessa estrutura de dados, só que eles não estão conectados entre si de maneira linear, né? Como foi feito nas estruturas de dados do tipo lista e fila. Essa organização, ela segue um padrão de árvore binária, em que cada elemento A, ele pode estar conectado a outros dois elementos, desde que ambos esses outros dois elementos sejam menores ou maiores do que A. E dependendo desse critério, você tem uma max heap ou uma min heap. Então, se a gente for relembrar aqui, né, a comparação numa fila ligada, né, uma estrutura de dados que a gente utiliza com ponteiros para poder construir elementos numa fila, a gente tem então a nossa fila aqui, né, a gente precisa registrar dois elementos para poder organizar essa estrutura de dados do tipo fila, que seria onde começa a nossa fila, o início, onde termina a nossa fila, que é o fim, e os apontamentos, né, mantendo aqui a organização e a ligação desses elementos. Numa heap binária, né, como a gente observou que vai ser uma tipo árvore, essa é a organização dos elementos nessa estrutura de dados. Então, a gente tem um elemento aqui que está apontando para o início dessa árvore aqui, e a partir desse elemento inicial, a gente tem outras duas conexões, no caso de uma heap binária, em que a gente tem cada nó conectado a outros dois nós, esse nó conectado a outros dois nós, e aí então a gente constrói essa estrutura de dados para organizar esses elementos de modo que aqui em cima, no topo dessa árvore, a gente tem os elementos de maior prioridade, que pode ser o maior ou o menor elemento, e na parte, no nível mais baixo dessa estrutura de dados, a gente tem os elementos de menor prioridade. Então, nessa árvore binária, a gente tem o quê? A gente tem um tipo de nó que a gente chama de nó raiz, que é aquele que vai ficar aqui, ó, no topo da árvore. Então, esse primeiro elemento, que vai estar sempre no início da nossa árvore, é o que a gente chama de nó raiz. E cada nó desse, ele pode ter até dois filhos. Um que a gente chama de filho esquerdo, FE, e um outro filho direito, FD. Então, a gente tem aqui o filho esquerdo, que é o nó B, e o filho direito, que é o nó C do nó A. E a gente também tem dentro dessa estrutura de dados outro tipo de nó, que é o que a gente chama de nó folhas, que são esses nós aqui embaixo que não tem conexão com nenhum outro nó, que são chamados nó folhas ou nó sem filhos. Então, ele não tem nem filho esquerdo nem filho direito. Então, esses nós que não têm filhos, não têm conexões, é o que a gente chama de nós folhas. A gente também tem um outro nó para poder diferenciar entre raiz e os folhas, que é o que a gente chama de nó interno, que é esses nós que ficam entre a raiz e as folhas. São nós que não estão nem na categoria de raiz, nem na categoria de folha. E aí, nessa estrutura de dados do tipo árvore binária, o que a gente tem é que cada filho, ou cada nó, vai ter no máximo aí dois filhos. E aí, essas setas aqui indicam para a gente o que seria o nosso fator de ramificação, ou seja, quantos ramos cada nó pode ter. Se a gente pode imaginar essa estrutura de dados como cada nó sendo uma folha, e esses ramos aqui seriam os galhos, as ramificações da minha árvore, que pode ter um tronco para a esquerda, um tronco para a direita, e essa ramificação, que é o que a gente chama de fator de ramificação, é o número que indica quantos filhos cada nó pode ter. No caso, quando a gente está trabalhando com uma árvore binária, esse fator de ramificação é 2. Se a gente aumenta esse fator de ramificação, a gente já tem outros tipos de árvore. Por exemplo, se o fator de ramificação for 3, indicando que, por exemplo, a gente pode ter 3 filhos em cada nó, aí a gente já teria uma ternária, Então, aí já seria uma árvore diferente da binária. Então, esse fator de ramificação indica isso. A gente pode, então, representar essa árvore binária quase completa por meio de uma estrutura de dados como o vetor e o array, que a gente viu lá, vocês viram lá em algoritmos 1. Mas por quê? Se a gente for lembrar lá da nossa tabela de dispersão, trabalhar com array é muito bom porque a gente tem um acesso direto aos dados. Então, por exemplo, se eu quiser acessar um elemento aqui na posição 1, é só acessar a posição 1 desse elemento, a gente tem acesso direto dele. Se a gente for comparar aqui com a nossa estrutura de dados ligada, se eu quiser acessar esse elemento aqui, o elemento B, a gente teria que começar lá do início e caminhando até alcançar esse elemento. Então, fazer um acesso a um elemento qualquer nesse conjunto de dados com uma lista ligada, é mais custoso do que se a gente acessar diretamente aqui por um endereço, pela posição nesse vetor. Se você quiser acessar esse elemento, eu consigo diretamente acessar esse elemento aqui e ter acesso a isso. Então, por essa vantagem, a gente consegue, ou seria interessante trabalhar com também vetor para representar essa árvore. Mas como funciona isso? Como que a gente pode utilizar esse array para representar uma árvore binária? Essa organização no array ele vai depender de algumas características, em que nós temos aqui, por exemplo, um nó na posição i qualquer desse vetor. Então, por exemplo, essa posição 1 aqui, esse
nó, que é esse nó B, por exemplo, ele vai ter filhos na posição, o filho esquerdo vai estar na posição 2 vezes I mais 1, e o filho direito vai estar nesse array na posição 2 vezes I mais 2. E o ancestral, que seria quem está antes desse nó, quem seria, vamos assim dizer, o pai ou a mãe, né, o antecessor desse nó, ele está aqui nessa posição I menos 1 sobre 2. Né? Então, se a gente imaginar a nossa árvore dessa forma, né, em que eu tenho aqui em cima os índices das posições dos vetores, né? A posição 0 tem o elemento A, na posição 1 do vetor tem o elemento B, na 2 o C, na posição 3 o D e na 4 o E, que é exatamente esse array aqui. Se eu quiser acessar quem que são, por exemplo, aqui para o nó B, né? Que está aqui na posição I. Quero saber quem que é o ancestral dele, né? Que vai estar na posição 1 menos 1 vai dar 0, dividido por 2 vai dar 0. Então, ele vai acessar lá a posição 0. Então, ele está indicando que para esse nó B, o ancestral dele está aqui na posição 0. Enquanto que os filhos esquerdos e direitos desse nó B aqui, né? Vão estar nessas posições aqui indicadas por essas formulazinhas, né? Então, na posição 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, a gente tem aqui o filho esquerdo, e na 2 vezes 1 mais 2, né, vai dar 4, a gente tem aqui o filho direito desse nó. Então, quem são os filhos esquerdos e direitos nesse vetor? Né? O filho esquerdo está aqui, ó, nessa posição 3, enquanto que o filho direito está aqui nessa posição 4. Então, dessa forma, a gente tem o acesso, né, a organização desses elementos aqui num array, né, e acesso a esses elementos como se fosse numa árvore dessa, mas sem precisar implementar essa estrutura de dados tipo árvore. A gente trabalharia com ela aqui nesse vetor, simplesmente caminhando, né, ou acessando os elementos por meio dessas fórmulas de acesso a cada um dos filhos ou ancestral. Bom, então agora que a gente sabe como organizar esses elementos da árvore em um vetor, num array, então agora a gente precisa definir as prioridades, né, como que a gente vai organizar. Se a gente vai querer trabalhar com uma max heap, em que o nó ancestral é o maior que os seus filhos, né? Então a gente tem que garantir que sempre o nó ancestral, os seus filhos esquerdos e direitos vão ser sempre de menor prioridade, né? Então, se a gente quer esse tipo de estrutura de dados, a gente tem que garantir que a ordem desses elementos atendem esse critério. Agora, se a gente quer que o nó ancestral ele seja menor, a prioridade do nó ancestral seja menor que dos seus filhos, aí então a gente tem uma main heap. Então a gente tem aqui no início da raiz o elemento aí de menor prioridade, enquanto que os filhos dele, né, são os elementos aí de maior prioridade e assim por diante. Então aí a gente vai ter os elementos de menor prioridade no início e os de maior prioridade, de maior prioridade, né, no caso menor valor aqui no início, e os de importância menor lá no final dessa fila aí. Então vamos analisar esses dois vetores aqui, né? Qual desses dois vetores, né, respeitam as propriedades de uma heap? Para observar se a propriedade da heap é respeitada, né, a gente tem que observar o ancestral, né, e os seus filhos. Então se a gente for observar aqui, né, esse aqui é o nosso nó raiz, o filho esquerdo dele está aqui na posição 1, aplicando a fórmula de 2 vezes o i, né, mais 1, vai dar aqui a posição 1, e logo em seguida o filho direito está aqui na posição 2. Né? Se esse nó 5, né, ele for diferente, dependendo de qual heap a gente está implementando, se é max ou a min, ele vai então violar uma dessas propriedades. Então, se a gente for observar qual seria essa árvore, para esse primeiro vetor aqui, essa seria a árvore que nós temos. E aí, então, a gente pode observar que, independente de ser max heap ou min heap, né, a gente tem aqui, por exemplo, esse nó raiz, os filhos dele, a gente tem um que é menor e outro que é maior. Né? Então, só pelo fato de haver essa divergência, de você ter um que é maior e outro é menor, você já violou aí as propriedades da sua heap. Né? No caso, ou todos os filhos têm que ser menor que a raiz, ou todos os filhos têm que ser maior do que esse nó ancestral aqui. E aí, então, a gente tem a violação dessa regra aqui, por exemplo, para esses nós 1 e 6. Né? Se a gente for olhar agora para esse segundo vetor, a gente observa que esse nó ancestral aqui, o filho esquerdo, né, é menor do que ele, e o direito também, né? Então a gente tem que o ancestral é maior que os seus filhos. Se a gente continuar essa análise aqui para baixo, a gente vai observar que para esse nó aqui, os filhos esquerdos dele são menores que o ancestral, né? Então a gente tem a propriedade aí atendida, né? Então a gente tem que garantir isso, e para isso a gente tem que observar todos esses nós e verificar se os filhos, com relação ao pai, atendem a propriedade ou da max heap ou
da minha heap. Então, vamos imaginar aqui esse exemplo, né, para construir essa heap binária. Então, se a gente quiser descobrir quem que é o ancestral de 6, né, o pai de 6, aí então a gente quer saber, ou seja, ó, esse nó 6 aqui está em alguma posição dessa árvore, né, e a gente quer descobrir quem que é o ancestral dele, quem que é, o nó pai desse nó 6 aqui, certo? E aí o ancestral dele, lembrando da nossa fórmula, né, vai ser esse nó aqui que é i menos 1 sobre 2. E aí a gente pega sempre o limite inferior dele, arredonda para baixo, né, significa esse símbolo aí. Então, aplicando essa fórmula, né, a gente vai fazer 2 menos 1, né, sobre 2, isso aqui vai dar 1 sobre 2, isso aqui vai me dar a posição 0. Então, acessando esse vetor lá na posição 0, está me indicando que esse elemento aqui é o ancestral do 6. Quem que é o filho esquerdo de 6? Então, se a gente for aplicar aqui a nossa fórmula do filho esquerdo, então o filho esquerdo está aqui na posição 2 do nosso vetor. Se a gente aplicar essa fórmula 2 vezes 2 mais 1, vai levar a gente lá na posição 5. E a gente pode observar que na posição 5 não existe nesse vetor. Então, ou seja, não tem filho esquerdo, né? Esse nó 6 aqui, ele não tem filho esquerdo. E agora, se a gente quiser descobrir quem que é o filho direito de 9, né? Então, aplicando aqui a nossa fórmula do filho direito, a gente tem, então, que 2 vezes 0, né, mais 2, o resultado disso é 2, e aí, então, a gente vai ter que lá na posição 2 desse vetor, que é exatamente aqui o 6, a gente tem que o 6 é o filho direito desse nó aqui, certo? Então, dessa forma, a gente consegue localizar e acessar a organização desses elementos numa árvore binária, né, respeitando essas fórmulas aqui para fazer acesso a isso. E aí a gente tem algumas operações para essa árvore binária, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, algumas operações básicas, né? Existem mais, mas, por exemplo, as mais clássicas. A operação max, que visa buscar o elemento de maior prioridade. Então, se a gente for observar nessa estrutura de dados, né, se a gente quiser implementar uma max heap, aonde que vai estar esse elemento de maior prioridade? Ele vai estar sempre aqui na raiz. Então, se eu quiser fazer uma função que busca o elemento de maior prioridade, eu só preciso acessar a raiz dessa árvore e eu vou ter acesso direto a esse elemento. Se eu quiser agora remover o maior elemento dessa fila, né, dessa árvore binária, então a gente tem a função extrair max, né? Então, dessa maneira, a gente também tem, além do max extrair, a gente também tem a função inserir, que a gente gostaria de incluir ou inserir algum elemento, né, nessa estrutura de dados aí. E aí a gente pode observar, né, qual dessas operações é a mais trivial, né? Ou seja, qual dessas 3 operações aqui seriam a mais simples de se realizar. Se a gente imaginar a nossa estrutura de dados, né, em que a raiz está aqui na posição 0 e a gente tem essas 3 operações para fazer, provavelmente a mais simples vai ser essa, né, que é a max, de acessar, por exemplo, o maior elemento dessa árvore, que vai estar sempre aqui na posição 0, né, o elemento de maior prioridade. Então, acessar uma função que encontra o maior elemento é simplesmente acessar a posição 0 desse vetor. Você vai ter acesso, então, a esse elemento de maior prioridade. Agora, já as funções de extrair e remoção já são um pouquinho mais elaboradas, né, para poder fazer esse processo aí. Então, vamos ver como é que funciona a função de inserção na max heap. Então, a gente vai iniciar a nossa heap vazia, ou seja, sem elementos nenhum inseridos. E aí, então, o que a gente vai fazer é, à medida que os elementos forem inserindo, a gente vai incorporando eles nessa estrutura de dados como se fosse uma fila, né? Mas a gente vai organizando eles, né, nessa estrutura binária aqui. Então, o primeiro elemento vai ser iniciado aqui na raiz e os demais elementos a gente vai inserindo no fim dessa estrutura de dados e reorganizando e verificando, né, qual que deve ser a posição mais adequada para ele de trás para frente. Então, se a gente tem esses elementos aqui para inserir, o 5, o 2, o 6, o 3, o 7, e a nossa estrutura de dados max heap está vazia, a gente tem essas duas estruturas, né? Então, eu coloquei aqui a representação de vetor para a gente ver como que é com vetor mesmo, e esse vetor como se fosse distribuído, reorganizado, ele no formato de árvore, né? Então, aqui a gente tem os índices de cada posição desse vetor aqui, que é exatamente esse. Então, a gente vai inserir o primeiro elemento aqui na raiz, então a gente tem a nossa max heap com essa configuração. A gente só tem um elemento nessa max heap, que ele está lá na posição 0, que é o elemento de maior prioridade no momento. Agora, se a gente tiver que inserir um segundo elemento, a gente vai inserir ele no final da nossa estrutura, fila, né? Então, o final dela vai estar aqui agora na posição 1, que é o que a gente tinha disponível. Quando a gente tiver que inserir, o final da nossa fila está aqui, ó, porque essa está ocupada. Então, o que a gente tem disponível agora é a posição 1. Então, a gente vai inserir o próximo elemento ali, que é o 2. Só que quando a gente insere o 2 aqui, a gente tem que começar a verificar se não houve violação nessa nossa árvore, de baixo para cima, né? Então, para isso que a gente vai fazer, vamos perguntar lá para o ancestral. Vamos acessar o ancestral e ver se está ocorrendo alguma violação quando esse elemento está aqui no final. Então, a gente vai acessar
quem que é o elemento ancestral desse nó aqui, desse valor aqui. Então, o ancestral dele está lá na posição 0. E aí, o que eu vou fazer? Vou perguntar e comparar se esse nó que está aqui na posição 0, que é, no caso aqui nosso é a raiz, e esse que é o que a gente acabou de inserir, se o ancestral dele é maior que ele. Né? Como a gente quer uma max heap, ele tem que ser maior. Então, sim, então não violou a propriedade da max heap. Então, ou seja, esse filho é menor do que esse nó ancestral. Então, tudo bem, tá ok deixar ele aí. Quando a gente for inserir agora o número 6, então a nossa próxima posição disponível era 2. A gente vai inserir o elemento 6 aqui na posição 2, a gente tem que perguntar para o ancestral. Né? E a gente, na posição 2, a gente vai acessar o ancestral dele por meio dessa fórmula, 2 menos 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar lá para a gente também a posição 0. Ou seja, o ancestral do 6 também é o 0, que é o 5. E a gente vai perguntar, né? Se o ancestral, né, for maior do que esse elemento, né, a gente deixa como está. Como não é, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trocar esses elementos, significando que, ó, na max heap, o filho não pode ser maior. Então, ele vai ser o novo ancestral. Então, a gente vai trocar esses dois elementos. Então, a gente vai ter o 6 aqui e o 5 aqui. Certo? E aí, então, agora a gente tem a nossa estrutura de dados organizada, a nossa fila, com o elemento de maior prioridade lá na raiz. E aí, então, a gente tem esse elemento dessa forma aí. Então, qual que é a próxima posição disponível que a gente tem agora nessa estrutura de dados? É a 3. Então, se a gente tiver que inserir o elemento 3, vai ter que inserir nessa posição. Então, a gente insere o elemento nessa 3 posição e vai perguntar para o ancestral dele, né, que está lá na posição 1. Então, o ancestral do 3 está aqui na posição 1. E aí eu pergunto se o ancestral é maior do que o filho. Como ele não é, o 2 não é maior do que o 3. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar esses dois elementos aqui. A gente troca esses dois elementos, então o 2 desceu e o 3 subiu, e agora a gente tem que continuar subindo nessa árvore aqui até a raiz, verificando se essa nossa troca não foi violando outras propriedades que já estavam organizadas. Né? Então, para isso que a gente vai fazer agora, estando aqui nesse elemento que a gente trocou, no ancestral dele, a gente vai fazer a mesma coisa, perguntar, descobrir quem que é o ancestral do 3, que ele está lá na posição 0, verificar se ele é maior. Se ele for maior, então está ok. Essa troca não violou essa propriedade da max heap. E aí, então, a gente tem a nossa heap organizada dessa forma. E aí, como a gente tem disponível somente essa posição aqui agora, se a gente tiver que inserir o elemento 7, vai ser nessa posição final. Só que aí a gente tem que ir subindo de pai em pai, né, de ancestral em ancestral, perguntando se alguma dessas violações vão ser ocorridas. Né? Então, a gente vai começar perguntando quem que é o ancestral aqui desse nó que está aqui na posição 4, o ancestral dele está aqui na posição 1, né, que a gente descobriu aqui na fórmula. A gente vai perguntar se o 3 é maior do que o 7, nesse caso não é. Então, ou seja, o ancestral não é maior do que o filho. Né? Então, a gente vai fazer essa troca aí. Então, a gente vai trocar o 7 com 3. E aí, então, a gente continua subindo nessa árvore, por esse caminho de onde a gente está fazendo essas trocas, e perguntando se houve essa violação. Nesse caso aqui, o ancestral do nó que está aqui na posição 1 é o nó que está lá na posição 0. A gente vai perguntar se esses dois, né? Se o nó que está lá na posição 0 é maior do que o nó que está na posição 1, como ele não é maior, então quer dizer que a gente tem que trocar esses dois nós aqui. E aí, então, a gente tem agora o nó 7, que é o elemento aí de maior valor, na nossa max heap representa aí a maior prioridade, na raiz da árvore. Né? E aí a gente tem todos os elementos aqui, ó, se a gente for observar, todos eles respeitam essa propriedade da max heap. Então, o processo de inserção, a gente então tem que, durante essa inserção, ir verificando de onde a gente inseriu até a raiz, se houve alguma violação dessas propriedades aí. Então, de uma maneira mais específica, né, a nossa função de inserção, o que a gente precisa é receber essa estrutura de dados, né, nosso vetorzinho H, nossa heap, o novo elemento que a gente quer inserir. Então, dado que a gente tem o tamanho dessa heap, que é, ou seja, o tamanho máximo que essa heap pode armazenar elementos, e nós temos aqui um elemento que está associado à última posição disponível dessa estrutura de dados. Então, como não tem ninguém nessa estrutura, a última posição disponível, né, a posição disponível está aqui, certo? Então, a gente começa o elemento inserindo aqui. Então, se a gente verificar que o fim não alcançou o seu limite, ou seja, o fim que está aqui na posição 0, né, é menor do que o tamanho, né? Então quer dizer que tem espaço para poder inserir. Então a gente vai fazer o quê? Acessar nesse vetor H a posição fim, que é essa posição aqui, inserir esse novo elemento, depois ir verificando, né, a partir desse nó aqui em direção à raiz, se houve alguma violação da nossa propriedade. E aí a gente incrementa o nosso fim, indicando que agora o elemento que eu acabei de inserir está aqui. Então a próxima posição disponível vai ser essa. Então o meu fim vai apontar para essa nova posição. E aí então a gente tem agora aqui o fim apontado aqui. Se a gente chegar num cenário em que o fim está aqui no final, né, na posição 5, por exemplo,
Como ele é menor do que T, não é menor que T, então significa que esse fim foi andando, foi enchendo até atingir toda a capacidade dessa heap aqui. E aí a gente não pode mais, então, inserir elementos aí. Então aí, como que funciona esse processo de verificar a inserção? Então, dado que a gente está numa posição I, a gente tem que ir subindo essa árvore, né, essa estrutura de dados, indo dessa posição 1 em direção à raiz, verificando esses ancestrais e perguntando, né, quem que é maior para poder verificar se há necessidade de troca ou não. Então, para isso que a gente vai fazer, dado essa posição I, que é a posição aqui onde a gente acabou de inserir, né, o elemento, que é na posição fim. Então, dada essa posição fim aí inicial, o que a gente vai fazer é descobrir quem que é o ancestral desse elemento. Então, dado, por exemplo, vamos supor que a nossa estrutura está dessa forma, os elementos inseridos estão dessa maneira aqui, e a gente acabou de inserir esse 7 aqui nessa posição, então, o nosso fim está aqui apontado para essa posição 3. Então, verificar a inserção consiste em quê? Dado essa posição I, que a gente quer começar a fazer a verificação, é ir daqui para essa direção fazendo essa verificação. Então, para isso que a gente tem que fazer? Descobrir quem que é o ancestral dele. O ancestral desse nó que está aqui na posição I, igual a 3, ele vai estar lá em 3 menos 1 sobre 2, que vai dar aqui na posição 1. Então, essa é a localização do ancestral desse nó. E aí, o que a gente vai verificar? Né? Se esse I aqui não foi diminuindo, né, até chegar aqui nos limites iniciais da nossa estrutura, se isso aí não é violado, então a gente vai agora perguntar, vai comparar esses dois elementos aqui. Ó. A gente quer saber se o pai, né, o ancestral, esse nó que está aqui na posição 7, né, ele não é maior do que o elemento que está aqui na posição I. Então, quando o ancestral for maior do que os seus filhos, então, por exemplo, esse filho aqui é maior do que o ancestral, então a gente tem que fazer o quê? A troca desses elementos. Então a gente vai fazer o quê? Trocar esses dois elementos de local. E aí a gente continua esse processo de verificar a inserção, agora a partir desse nó que a gente acabou de trocar aqui. Então a gente trocou esse elemento, então agora a gente vai continuar a nossa verificação, ou seja, chamar ela recursivamente para continuar a partir daqui. Então aí a gente vai continuar caminhando nesse sentido. Né? Se a gente está, então, agora nessa posição I, né, que foi onde a gente fez a troca anterior, a gente vai continuar daqui em diante. Né? Então, dado que a gente agora está nessa posição I, a gente vai verificar quem que é o ancestral desse nó que está aqui na posição I. O ancestral dele está aqui na posição 6, né, que a gente acabou de descobrir que é a 0. Aliás, está na posição 0, é o elemento 6, né, está aqui na posição 0. E aí, então, a gente vai comparar esses dois elementos. A gente quer saber se esse elemento aqui é maior do que o seu ancestral, então a gente tem que fazer essa troca. Né? Então, eu vou perguntar se o H de I for maior que esse H de J, significa que o filho está maior que o ancestral, então a gente vai fazer essa troca de elementos aqui. A gente vai trocar esses elementos, aí a gente vai chamar agora a nossa inserção para continuar subindo, né? Agora vai para CJ e vai embora. E aí a gente vai chegar nessa situação em que a gente está com o nosso... A gente não chegou nesse início, né? A gente já chegou lá no topo. Então a gente não precisa mais fazer essa verificação, que a gente já chegou no topo da nossa árvore. E aí a gente pode parar, então, encerrar a nossa busca aqui, né, esse ajuste aí. Então, dessa maneira, a gente consegue, né, por meio desse procedimento aqui, verificar da onde a gente acabou de inserir até a raiz da nossa árvore, esse processo de inserção. Então, o que a gente pode concluir? Que a inserção na max heap, inserir uma posição no vetor, a gente já sabe que tem um custo O de 1, ou seja, a gente tem um acesso direto a alguma posição do vetor. Então, colocar um elemento nessa posição do vetor é instantâneo, né? Constante. A gente simplesmente acessa e coloca. Não tem nenhum percurso que a gente precisa fazer. Porém, o que a gente precisa fazer logo após fazer esse processo é verificar essas violações de onde a gente inseriu até a raiz. E subindo nessa árvore para poder verificar se durante esse caminho nessa árvore houve alguma violação da propriedade ou da max ou da min heap. Então, se a gente tem uma heap binária com n nós vamos ter, né, uma quantidade de níveis nessa árvore, né? E essa quantidade de níveis é relacionado a essa fórmula, né? O log de base 2 de n, né? Do número de elementos. Então, se a gente tem essa árvore aqui com 5 elementos, né? Então, n igual a 5, quando a gente aplica essa fórmula, ela vai dar para a gente 3 níveis, que é a quantidade de níveis que essa árvore aqui pode ter. Então, o processo de verificar essas violações é justamente caminhar nesses caminhos, nesses níveis. Né? Então, para poder fazer essas verificações, ou seja, para caminhar durante essa estrutura de dados, a gente vai ter que calcular essa quantidade de níveis para poder saber quantos passos eu preciso fazer para, dado que eu inseri um elemento nessa posição 4 da nossa heap, né? E verificando as violações até a raiz. Nesse caso aqui, a maior quantidade de níveis, né? O passo que a gente vai fazer são esses 3 passos aqui. Então, logo, o custo da inserção, para inserir um elemento disso, nessa estrutura, né?
seria a combinação desses dois custos, que é inserir lá na posição do vetor final e depois fazer essa violação. Então, no total, vai ser o próprio log 2, né, de n, que é o custo de inserir um elemento nisso aí. Então, esse é o custo da gente inserir um elemento nessa estrutura de dados e ainda assim manter essa estrutura de dados organizada. Então, a gente está, ao mesmo tempo, fazendo uma manutenção nessa estrutura e mantendo esses elementos ordenados, né? Então, tem um custo aí excelente para poder fazer isso, dado que se a gente tivesse as outras estruturas, dado que a gente inseriu, a gente teria que aplicar algum algoritmo de ordenação para poder reorganizar esses dados, né? E esses custos, né, vão ficando mais altos dependendo do algoritmo de ordenação que a gente faz. Agora, com a MaxHeap ou a MinHeap, a gente consegue fazer esses processos de inserção e remoção e ainda assim manter ele todo ordenado, né, todo estruturado. Agora, os processos envolvendo a remoção, né, que seria a função extrair max, que envolve remover o maior elemento dessa heap. Então, o que a gente vai fazer é retirar o elemento que está na raiz. Se a gente retirar esse elemento que está na raiz, a gente vai ter que colocar alguém aqui nessa raiz para ser o substituto dele. Então, dado que a gente tem uma max heap, né, o ancestral aqui é maior do que seus filhos, se a gente tiver que substituir, quem que vai ser o maior elemento que vai substituir aqui? É bem provável que esse elemento vai ser um dos filhos. Só que aí a gente precisa descobrir qual dos filhos tem o maior elemento para poder suprir ou atender essa necessidade aqui da MaxHeap. E é isso que a gente vai fazer essa verificação. Então, lá na inserção, a gente vinha inserindo lá de baixo e verificando as violações até em cima. Agora, para remoção, a gente vai começar a fazer essas trocas, né? E vai começar de cima e vai observando até lá embaixo, até as folhas dessa árvore aí. Então, dado que a gente quer remover esse elemento 7, a gente, então, precisa fazer esse processo de verificação. E esse processo de verificação, então, visa encontrar o maior entre o ancestral, o filho esquerdo e o filho direito. Dependendo de quem for esses maiores elementos, a gente vai substituir o ancestral por ele. E aí a gente vai descendo essa árvore em direção a esse elemento que a gente foi trocado. Se a gente verificar que o ancestral, o maior elemento é ele mesmo, ou seja, tem algum elemento que é igual ao ancestral, então a gente mantém, né? Vai fazer essa manutenção aí. E uma vez que a gente tem algum dos filhos que são maiores do que esse elemento, a gente então substitui ele para poder pegar o maior entre esses filhos aqui. Então vamos lá. Então a gente vai fazer esse processo aí. Então o processo de extração, né? Então dado que a gente removeu, a gente então vai pegar o último elemento lá da nossa árvore para poder substituir e colocar aqui no início, né, na posição inicial, na posição da raiz. E quando a gente coloca esse elemento aí, a gente tem que agora ir descendo essas folhas para verificar se houve alguma violação. E provavelmente vai ter, né, porque o último elemento não é o de maior prioridade. Então a gente vai inserir esse elemento aí e agora a gente vai descendo as nossas folhas, verificando aí onde houve essa violação e fazendo as trocas. Então aqui a gente vai fazer agora comparar entre esses três elementos, o ancestral, filho esquerdo e filho direito, quem são os maiores. Então nesse caso aqui, o maior é o elemento 6. Então, verificando que aqui entre esses três, o maior é o elemento 6, então a gente vai fazer o quê? Né? Vai verificar se esse cara é maior, né? Como ele é maior, então a gente vai fazer esse ajuste, essa troca. E então a gente vai ter o elemento 6 aqui na raiz e o 3 desceu. E aí agora a gente continua descendo nesse caminho que a gente fez a troca. Então a gente começou aqui na posição 0, verificamos que o 6 é o maior entre os 3 e esse elemento 6 é o maior que a raiz, né? Maior que esse elemento ancestral, a gente vai fazer essa troca. Então agora, como a gente acabou de trocar um elemento que está aqui, a gente continua daqui para baixo fazendo essas verificações, né? Então vamos buscar quem são os filhos desse elemento 3, o filho esquerdo e o filho direito estão aqui nas posições 3 e 4, e aí a gente vai perguntar então quem desses filhos é o maior, né? A gente descobriu que é o filho que está aqui na posição 3 com valor 2. Né? E aí então o que a gente quer saber? Se esse elemento aqui for maior do que esse filho, né? Então tá ok, a gente tem a nossa MaxHeap. Se não, a gente precisa trocar. E aí, quando a gente remove esse elemento, né, a nossa MaxHeap vai ficar dessa forma aqui, né? Agora com o maior elemento lá na raiz e a nossa heap toda organizada. Né? Então, de maneira também sistemática, né, se a gente for observar o nosso algoritmo, né, envolve então passar aqui o elemento. Então, a gente não tem muito parâmetro para passar aqui, porque extrair o max é tirar da raiz, não tem opção de extrair um outro elemento. Né? Que a MaxHeap e a MinHeap, ela funciona para esses elementos ordenados, né? De maior prioridade ou de menor prioridade. Então, como a gente quer extrair o max, o maior elemento, né? Então, é sempre acessar a raiz dessa árvore aí. Então, o que a gente vai fazer? Vai acessar a posição 0, né, para guardar esse elemento que a gente quer remover aqui. Substituir esse elemento que está na posição 0 com o último, né? Então, a gente tinha o 3 lá no final, a gente vai pegar esse cara que está lá no final e colocar aqui na posição inicial. E aí, então, decrementar o nosso fim, né? Indicando que agora essa posição aqui está disponível. E aí, a gente vai fazer o quê? Agora, continuar dessa posição que a gente fez a troca
né? E em direção até as folhas, verificando a remoção. E aí, o que envolve o procedimento de verificar a remoção? A gente tem que, então, olhar entre quem que é o filho esquerdo e quem que é o filho direito desse nó, na posição I. E dentre esses caras, né, esses elementos, né, o ancestral, o filho esquerdo e o filho direito, encontrar quem que é o maior. O que envolve fazer esse processo? Verificar, então, se o filho esquerdo é maior que o ancestral, né, significa, então, que até agora o maior é o filho esquerdo, né? Se não, o maior vai ser o próprio ancestral. Aí a gente vai agora verificar de novo se o filho direito é maior do que esse maior elemento. Se ele for maior do que esse maior elemento, então agora o maior elemento passa a ser o filho direito. E então a gente teve acesso e descobriu entre os três quem que é o maior elemento. Então agora aqui essa função retorna para a gente quem que foi esse maior elemento. E a gente vai verificar se esse maior elemento é diferente do nó que eu estou, né, do nó ancestral. Então a gente vai fazer a troca entre esses dois aí. Então, a gente vai trocar esses dois elementos, o elemento que está na posição I com esse maior, e a gente estende a nossa função de verificar a remoção para agora continuar a partir da posição desse maior que a gente trocou. E a gente continua esse processo aqui agora de maneira recursiva. Então, dado que a gente tem esse elemento aqui, né, que a gente foi retirar, e a gente pegou ele, colocou aqui no início da raiz, e a nossa árvore está agora com essa configuração. O nosso fim está indicando que eu tenho disponível essa posição. O que a gente vai fazer agora é fazer essa verificação, né? Descobrir quem são os filhos esquerdos desse nó aí. Então, o filho esquerdo dele está aqui, nessa posição 1, e o filho direito está aqui. E o nosso encontrar maior vai verificar quem são o maior entre eles, né? E aí, o maior, ele falou o seguinte, ó, o maior é esse cara, esse nó que está na posição 1. E eu vou verificar se esse maior é diferente desse nó que eu estou. E aí, então, o que a gente vai fazer é a troca desses dois elementos, né? Fazer a substituição do maior por esse nó ancestral. E aí, então, a gente tem os 6 aqui. E aí, agora a gente vai fazer recursivamente continuar a nossa verificação a partir desse maior. Então, agora aqui o nosso I vai começar, quando a gente for chamar de novo, o nosso I agora, então, vai estar aqui nessa posição. Então, dado que eu estou aqui com o I nessa posição, a gente vai descobrir quem que é o esquerdo e o direito desse elemento. O esquerdo está aqui e o direito está aqui. Entre esses três, a gente vai encontrar quem que é o maior. E aí, entre o maior desses três, é exatamente esse elemento aqui. Então, como o maior é o próprio elemento, então não precisa fazer troca, né? Porque ele, se ele é o maior entre os filhos, então ele tem que ficar aqui mesmo. E então a gente não continua esse processo de investigação até o final da nossa árvore. E aí, então a gente tem agora a nossa árvore com os elementos organizados aqui no vetor. Então, para concluir sobre esse processo, né? Então, o que a gente tem que fazer? O custo de retirar o maior elemento na raiz é O de 1, porque a gente só simplesmente precisa acessar a posição 0 desse vetor. Agora, a gente tem que fazer, como foi feito lá na inserção, a gente tem que começar agora a descer essa árvore, verificando essas violações até chegar nas folhas, né? Isso também vai ser proporcional ao número de níveis ou altura dessa árvore, né? Então, também vai ser log 2 de n, né, o número de passos para fazer essas verificações aí, que vai dar com relação ao maior elemento. Então, dessa maneira aqui, né, a gente conclui os nossos estudos, né, nossas análises sobre a RIP, né, sob a ótica, no caso aqui, da Max RIP, mas no caso da Min RIP, basta a gente fazer a inversão desses questionamentos em todos os elementos, né? Se a gente quer buscar sempre o maior, então agora aqui a gente quer saber se os filhos são menores que os pais. Então, é só trocar esses sinais de maior por menor. A gente tem, então, a nossa Min-RIP, beleza? Então, muito obrigado pela participação de vocês aí. Bons estudos, né? E estamos sempre à disposição.